Olá pessoal, tudo bem? Eu quero hoje dar início junto com vocês numa série de estudos no Sermão da Montanha. Talvez uma das pregações mais conhecidas de Cristo, onde ele faz um compilado de muitos ensinamentos que são de extrema relevância para a gente. E Jesus ele traz esses ensinamentos e eu quero refletir junto com você. Então, assim, o que eu quero fazer nesse primeiro momento? Antes de entrarmos na Bíblia de fato e no estudo, eu quero mostrar para vocês um pouco do material que eu estarei utilizando. Eu tenho aqui comigo duas Bíblias. Essa primeira é uma Bíblia que eu utilizo como sendo minha Bíblia de estudo, e a segunda é numa linguagem mais atual, mais contemporânea, que facilita o nosso entendimento. Por que eu estou falando isso? Porque muitos de nós, às vezes, utilizamos alguma tradução da Bíblia que nós não conseguimos compreender muito bem. Então, uma dica para você é que você utilize uma Bíblia para sua leitura, que você consiga entender o que está sendo falado. Se você pegar uma Bíblia com uma linguagem mais antiga, provavelmente nela terão alguns termos que você não conseguirá entender. Então vale a pena você de repente ter algum dicionário bíblico, mas de preferência uma Bíblia que você tenha um bom entendimento, tá certo? Essa segunda, que não é a Bíblia de estudos, que é apenas uma Bíblia para leitura mesmo, é a Bíblia de leitura perfeita, Thomas Nelson. Ela é muito boa. Ela é gostosa de você ler, bem prazerosa. A linguagem dela é uma linguagem muito simples, sem perder o conteúdo. Então, fica a dica para você que de repente quer começar a estudar a Bíblia e não sabe necessariamente alguma tradução. Fica aí a dica da Thomas Nelson. Bíblia de leitura perfeita, letra grande. Tenho certeza que vai facilitar bastante na hora de você ler a palavra de Deus. Uma outra dica também é você ter uma Bíblia de estudo. A outra Bíblia, que é a Bíblia que eu utilizo para estudo, é a Bíblia pentecostal. Ela tem notas de rodapé, tem estudos de alguns assuntos chaves e ela ajuda demais para quem está começando. Porque às vezes tem algum assunto, algum termo, alguma frase, alguma palavra que foi utilizada que a gente não entende muito bem. Ela facilita demais, ela tem no final dela, esqueci o nome que se dá, mas ali algumas, você procurar algumas palavras-chave na Bíblia. Então às vezes você quer saber, por exemplo, onde que está a mulher samaritana na Bíblia. Você vai lá nas palavras, por essa, e vai encontrar a mulher samaritana, entendeu? Então, assim, essa outra Bíblia que eu utilizo, a Bíblia Pentecostal de Estudo, ela é muito boa, eu já utilizo ela há muitos anos e talvez, na minha opinião, uma das melhores. Eu gosto demais dos estudos que estão inseridos nela. Eu tenho aqui comigo também um livro sobre o Novo Testamento, como a gente vai falar sobre o Novo Testamento. Tenho aqui um livro de estudos que ele é bem detalhado. Então nele a gente tem o Novo Testamento todo ali esmiuçado, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então, para você que quer estudar a Bíblia, não apenas lê-la, mas estudá-la, vale muito você investir em materiais que te darão o suporte para você de fato ter um melhor entendimento. Obviamente nós estamos falando sobre um livro que já foi escrito há pelo menos 2000 anos, então a gente precisa de livros de apoio e conteúdos extras, digamos assim, que vão nos trazer clareza sobre cultura, sobre geografia, sobre a política da época, porque se a gente não tiver esse entendimento, a gente vai perder muito conteúdo rico e ele vai passar ali em branco, sem a gente entender, sabe? Então vale muito a pena você investir em materiais, mas na falta de recurso financeiro, a gente tem a internet. Então na internet tem muito conteúdo bom,
Às vezes vale a pena você dar um Google, você ver aquilo que pessoas diferentes estão falando sobre o mesmo texto, sobre o mesmo assunto. De repente você procurar pregadores que façam pregações expositivas, bíblicas, será super enriquecedor também. E como a gente vai dar início a uma série de estudos no Sermão da Montanha, uma outra coisa que eu aprendi, que eu quero compartilhar aqui com vocês também, é que quando nós formos ler a Bíblia, eu preciso me esvaziar de todo o conhecimento que eu tenho. Por que que eu falo isso? Porque se eu ler a Bíblia a partir da minha visão, da minha ótica e daquilo que eu aprendi, isso direto ou indiretamente irá interferir naquilo que Deus quer falar comigo. Então, quando eu me esvazio de todo o conhecimento que eu já adquiri e permito que Deus fale comigo através da leitura da Bíblia, isso facilita muito eu ouvir a voz de Deus. Será uma leitura sem interferências, sem usar os óculos da religião, de alguém que falou comigo, porque às vezes alguém fala comigo de um texto e aquilo que ela falou vai interferir diretamente na minha leitura. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, quando eu abro mão de todo conhecimento e faço uma leitura sincera e honesta do texto, me facilita muito entender o que de fato o texto está querendo falar comigo, o que a Bíblia, o que Deus está querendo falar comigo através daquilo dali. Então, abrir mão num primeiro momento de tudo aquilo que nós aprendemos ajuda demais a você conhecer e estudar a Bíblia. Certo? Então, assim, eu vou começar aqui com vocês. Não pretendo finalizar o assunto nesse primeiro vídeo, até mesmo porque será um vídeo mais longo. Espero que você tenha paciência. Provavelmente a maioria das pessoas não vão assisti-lo até o final, pelo fato de ser um vídeo mais longo. Mas a gente vai fazer de fato um estudo. E é um texto que eu já conheço, mas eu quero estudá-lo com vocês. Então, assim, eu estou abrindo mão de todo conhecimento, trouxe aqui o meu material de suporte para a gente estudar juntos, tá certo? Então, eu farei a leitura e procurarei aqui nos livros e naquilo também que eu já tenho de conhecimento para compartilhar com vocês, tá bom? Então vamos lá. O Sermão da Montanha está em Mateus 5 e Jesus começa dizendo o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Primeira coisa, é muito importante nós percebermos que Jesus ele vai para um monte conversar com seus discípulos e trazer esses ensinamentos extremamente importantes para eles. Então, para que eu aprenda de Cristo, eu preciso estar a sós com Ele. Jesus ele não conversa, não traz ensinamentos para a gente no meio de muita poluição sonora, digamos assim, de muita bagunça, de muita muvuca. Não, Jesus ele faz questão de ensinar o sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, a sós com os seus discípulos, com aquelas pessoas. E ele se assenta. O fato de se assentar é mostrar que agora eu estarei trazendo para vocês assuntos extremamente importantes, certo? Quando você quer conversar com alguém e o assunto é importante, é um assunto delicado, é um assunto que requer a atenção da pessoa, o que você faz? Você conversa em pé na rua ou você se assenta numa mesa para conversar com aquela pessoa? Você se assenta. Isso quer dizer o quê? Que você está enfatizando a importância daquilo que você vai falar. Então Jesus sabia que o que ele iria falar para aquelas pessoas era extremamente importante e que ele precisava da atenção delas para que elas conseguissem compreender o que Jesus estava falando. Jesus estaria naquele momento expondo o seu evangelho para aquelas pessoas. Então o fato de Jesus se assentar naquele momento era para mostrar para eles que o conteúdo que vinha era muito importante. Era de extrema relevância. Então Jesus se assenta. Então o fato de Jesus se assentar mostra para a gente que o que ele vai falar é importante. Então eu já farei a leitura desses textos entendendo como sendo muito importante.
e que eu preciso ter plena atenção naquilo que está escrito, para que eu não perca nada do conteúdo que Cristo está falando, certo? E ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus ele já traz, num primeiro momento, uma palavra que ele vai usar com frequência dentro deste texto. Os bem-aventurados, aqueles que são plenos e felizes em Deus. E aqui nesse livro de suporte, eu li em algum momento aqui, eu só preciso achá-lo. Só um momento, gente, eu vou achar aqui. Achei. Diz assim: podemos imaginar como a atenção da multidão se aguçou quando Jesus proferiu as primeiras palavras. Perceba que a gente falou a importância e o fato de Jesus ter se assentado para trazer o seu ensino. Então, aquelas pessoas, Jesus, com a sua atitude e com a sua primeira frase, ele aguça a atenção dos ouvintes. Podemos imaginar como a atenção da multidão se aguçou quando Jesus proferiu as primeiras palavras. Bem-aventurados. De onde vem o termo em latim beatitude. Essa palavra tinha significado muito forte para os que ouviam Jesus naquele dia, pois expressava a ideia de alegria divina e perfeita. Olha só, que interessante a gente entender esse conceito. Que Jesus está falando de uma alegria que não é uma alegria terrena, uma alegria momentânea, uma alegria passageira. Ele está falando de um sentimento divino. Ele está falando de um sentimento que não é o sentimento comum. Não é esse sentimento de alegria que as pessoas sentiam. Então ele usa aquela expressão mostrando que a alegria, que essa bem-aventurança era um sentimento divino, um sentimento perfeito. Essa palavra tinha significado muito forte para os que ouviam Jesus naquele dia, pois expressava a ideia de alegria divina e perfeita. Não era um termo usado para os seres humanos, pois descrevia o tipo de alegria experimentado apenas por deuses ou por mortos. Essa bem-aventurança sugere satisfação e suficiência interiores, que não dependiam das circunstâncias externas para ter alegria. É isso que o Senhor oferece aos que confiam nele. Olha que assunto extremamente importante que a gente já poderia ficar aqui um bom tempo dentro dele. Jesus está falando de um sentimento que não está relacionado com ações externas, com aquilo que acontece ao meu redor. Não é a alegria de adquirir um bem, de comprar uma coisa ou de um evento que acontece que eu fico contente. Ele está falando de uma alegria interna, que não tem a ver, não está ligada diretamente a nenhum fator externo. Por isso que o autor aqui diz que é um sentimento que na cabeça daquelas pessoas, quando Jesus ele usa esse termo de bem-aventuranças, ele já fala o seguinte: olha, é um sentimento divino, é um sentimento perfeito, é um sentimento que provavelmente vocês ainda não experimentaram, que é o sentimento divino que Deus ele tem para aqueles que seguem a sua palavra, que seguem o seu evangelho. As bem-aventuranças descrevem as atitudes que devem estar presentes em nossa vida hoje. Então, é esse sentimento extraordinário, divino, que Deus, que Jesus, ele quer que nós tenhamos. Aqueles que seguem a Cristo, aqueles que creem no seu evangelho, devem ter esse mesmo sentimento. O sentimento que estava sobre Jesus Cristo é o sentimento que nós devemos ter.
Não é um sentimento, não é uma alegria passageira, não é uma alegria momentânea. E não é uma alegria que passará quando eu enfrentar problemas. Não é aquela felicidade momentânea. É aquela felicidade que mesmo que eu... É aquela alegria que mesmo que eu passe por momentos de dificuldades, eu permaneço uma pessoa sendo bem-aventurada. Porque não é um sentimento que vem de mim, é um sentimento que vem de Deus. Então Jesus ele usa esse termo e aquelas pessoas naquele momento elas tiveram a sua atenção aguçada. Aí ele diz o seguinte: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aí Jesus ele começa a usar alguns conceitos que é como se fosse um paradoxo. Jesus ele está falando de uma alegria perfeita e incompleta, uma alegria divina, mas que ela advém de pessoas que são pobres em espírito. E ele diz o seguinte: porque desses pobres de espírito é o reino dos céus, é o reino de Deus. Olha só, se eu dissesse para você que uma pessoa pobre de espírito é uma pessoa feliz, você falaria, como assim? Como uma pessoa pobre em espírito pode ter em si a alegria divina? Essa bem-aventurança, essa beatitude, esse sentimento que não vem de pessoas, que não está ligado a fatores externos, mas é algo que vem de dentro. Não é um paradoxo? A gente falar, cara, uma pessoa que é pobre em espírito, ela pode ser bem-aventurada, porque dela é o reino de Deus, é o reino dos céus. Aí vamos aqui para a minha Bíblia de estudo. Tem uma nota aqui de rodapé muito boa para ela. Eu vou lê-la aqui com vocês. Como eu já falei, o vídeo será um vídeo demorado. Então, a gente está fazendo aqui um estudo. A palavra bem-aventurados refere-se ao estado abençoado daqueles que, por seu relacionamento com Cristo e a sua palavra, receberam de Deus o amor, o cuidado, a salvação e a sua presença diária. Há certas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. Para recebê-las, devemos viver segundo os padrões revelados por Deus nas Escrituras, e nunca pelos do mundo. A primeira dessas condições é ser pobre de espírito, o que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual, que dependemos da vida do Espírito, do poder e a graça divinos para podermos herdar o reino de Deus. Isso aqui é muito importante, essa frase final. O que significa reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual. Ponto. Era sobre isso que Jesus estava falando. Quando eu reconheço que eu não tenho qualquer autossuficiência espiritual, eu me considero uma pessoa pobre de espírito. Porque eu não posso prover absolutamente nada relacionado ao espiritual. Que eu sou pobre de espírito e que eu preciso dessa riqueza que provém de Deus. Então é sobre isso que Jesus está falando. Sobre essa pessoa que diante de Deus, ela se considera uma pessoa pobre de espírito, sem qualquer autossuficiência espiritual. Dessas pessoas é o reino dos céus. Agora, certamente você conhece pessoas que elas se consideram autossuficientes espiritualmente. Elas se consideram emancipadas espiritualmente. Elas se consideram superiores espiritualmente. Porque ela já não se considera mais uma pessoa pobre de espírito. Ela se considera rica, farta. Ela se considera uma pessoa elevada espiritualmente. Essa pessoa é bem-aventurada? Certo que não. Porque ela não tem esse sentimento de que eu sou pobre, eu sou pequeno, eu não sou nada diante de Deus. A pessoa ela perde essa dependência divina, essa dependência de Deus. E numa das cartas, no Apocalipse, eu não me lembro a igreja que foi direcionada, se foi Laodiceia, creio eu que tenha sido,
Jesus ele fala assim para ela: olha, vocês se consideram ricos espiritualmente. Vocês têm absolutamente tudo, mas não percebem que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Eles eram realmente ricos. E o problema deles era que, pelo fato deles serem ricos, prósperos e, enfim, serem abençoados, digamos assim, eles consideravam autossuficientes espiritualmente. Então, todas as vezes que eu me considero autossuficiente espiritualmente, eu excluo de minha vida a ação de Deus. Esse sentimento divino, eu estou excluindo ele, porque eu já me considero superior. Eu já me considero uma pessoa elevada espiritualmente. Eu já me considero superior às outras pessoas. Eu não consigo estar com meu irmão porque eu me acho melhor do que ele. Agora, aquela pessoa que reconhece que ela é pobre de espírito, ela diz assim: Deus, eu preciso da sua ajuda e da sua interferência na minha vida, porque sozinho eu não posso me salvar. Porque sozinho eu não posso mudar a minha situação. Porque não há mérito em mim. Essa é a graça que Jesus Cristo manifesta. Dentro da graça não existe meritocracia. Dentro da graça existe o favor que nós não merecemos. E é sobre isso que Jesus está falando, sobre reconhecer a nossa pobreza espiritual. Quando eu reconheço que eu sou pobre de espírito, eu permito que Deus ele interaja comigo. Ele interfira nessa minha condição, nessa minha situação. E é esse sentimento que eu devo carregá-lo. Não somente no ato da minha conversão. Eu sou pobre de espírito. E me converto e me torno autossuficiente, me torno rico de espírito. Não é isso que Jesus quer de mim. Ele quer que eu continue nesse estado, entendendo que eu preciso da sua ação, manifestação e que eu continuo sendo uma pessoa pobre de espírito. Essas pessoas são consideradas bem-aventuradas. Essas pessoas têm o sentimento e essa alegria divina e perfeita em si. Vamos para o próximo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mais um paradoxo. A sociedade diz que quem chora vive em tristeza, vive em lamento, vive distante de Deus. Às vezes a pessoa vai te ver chorando e vai pensar que você se distanciou de Deus, que você está mal, que você... Enfim, mas Jesus ele fala, as pessoas que choram têm esse sentimento divino em si. Agora vamos aqui para a nota de rodapé. Aqui chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas quando nos medimos com o padrão divino de justiça. É também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus. É ter nossos sentimentos em sintonia com os sentimentos de Deus. É sentir aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade e da crueldade prevalecentes no mundo. Pronto. Aqui temos luz sobre o nosso entendimento. É chorar sobre a minha condição pecaminosa. É entender que eu sou uma pessoa pobre de espírito e eu choro e lamento pela minha condição de pecado, pelas coisas erradas que eu cometo. Bem-aventurados os que choram, os que têm esse sentimento. Eu errei e eu lamento profundamente o motivo do meu erro, o motivo do meu pecado, o motivo da minha iniquidade, o motivo da minha injustiça. Eu percebo que eu estou indo de contra a vontade divina. Aí eu lamento, eu choro, eu me entristeço. Esse sentimento que nasce em mim e que produz lágrima em meus olhos é mostrando que Deus está... que eu tenho a ação de Deus na minha vida. Porque uma pessoa que não tem mais lágrimas nos seus olhos quando peca, essa pessoa está se distanciando, está caminhando a passos largos de Deus. A pessoa quando peca e ela não tem aquele sentimento de arrependimento, ela está se distanciando de Deus. Agora, quando eu me arrependo, quando eu lamento,
quando eu choro, quando lágrimas nascem em meus olhos, quer dizer que o Espírito Santo está me convencendo do meu pecado. Agora vamos aqui para o que esse livro quer dizer. Eu estou fazendo estudo com vocês, então eu ainda não li sobre. Deixa eu tentar me situar aqui. Vamos ver se eles falam algo sobre... tem. No caso aqui, o autor diz como atitude em relação ao pecado. Ficamos profundamente tristes com o nosso pecado e o rejeitamos. Vemos o pecado como Deus o vê e procuramos tratá-lo como Deus o trata. Aqueles que encobrem ou defendem o pecado estão, sem dúvida alguma, indo pelo caminho errado. Não devemos apenas nos entristecer com o pecado, mas também nos sujeitar a Deus com mansidão. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, pois tanto Moisés quanto Jesus foram homens mansos. O adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sob controle. Mas a gente vai ficar aqui sobre a luta contra o pecado. Vemos o pecado como Deus o vê e procuramos tratá-lo como Deus o trata. Aqueles que encobrem ou defendem o pecado estão, sem dúvida alguma, indo pelo caminho errado. Isso é importante, porque quando não existe mais lágrimas nos meus olhos pelo pecado, quando eu não choro mais pela minha condição pecaminosa, o que eu farei? Qual será a minha reação? Será o quê? Será justificar o meu pecado de diversas formas. Justificar o meu erro, justificar a minha injustiça, justificar a minha iniquidade. Quando eu tento me justificar diante de Deus, eu estou excluindo de minha vida a justiça divina, a justificação que está em Cristo. Por que Jesus morre na cruz? Para me justificar do meu pecado. Agora, quando o meu pecado não mais me incomoda, o que eu farei? Eu tentarei de todas as formas me justificar diante de Deus. E me justificar diante das pessoas. É aquela pessoa que ela não confessa o seu pecado. Mas ela tenta arrumar argumentos para defender a sua prática errada. Para defender aquilo que ela fez de errado. Ela não tem esse momento de cair em si mesma. Por quê? Porque ela está se distanciando de Deus. Ela está indo pelo caminho errado. Então ela não tem mais essa lágrima nos olhos. E eu não posso querer justificar o meu pecado. E sempre que eu ler a Bíblia, eu devo lê-la para mim, não para os outros. O meu problema é ler a Bíblia para os outros. Falar, olha, esse texto aqui diz a respeito de fulano, de ciclano, de beltrano. Fala sobre a realidade de tal e tal pessoa. Não, a Bíblia diz sobre a minha realidade. Diz respeito a quem eu sou e ela deve mudar a mim mesmo, não mudar ao outro. Ela muda também o outro, mas eu não devo ler a Bíblia querendo que o outro mude. Eu devo ler a Bíblia para que ela me transforme, para que eu seja conformado às verdades da palavra de Deus. Então, eu não posso concordar com o pecado, principalmente com o meu pecado, porque o pecado do outro eu acuso, o pecado do outro eu aponto, o pecado do outro eu julgo, mas o meu pecado eu tento justificar. Sobre o meu pecado eu não falo, sobre o meu pecado eu não argumento. Eu escondo, eu omito, eu jogo para debaixo do tapete. E não, o meu pecado eu devo expô-lo diante de Cristo, porque Ele pode me ajudar, Ele quer me ajudar. Então todas as vezes que eu choro e dou nome ao meu pecado diante de Deus, Ele pode sim me ajudar. Ele não só pode como quer, como irá me ajudar, irá mudar essa minha condição. Irá me ajudar a vencer o pecado. Então, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando eu choro pelo meu pecado,
Deus, ele me perdoa, ele me consola e ele me faz ser uma nova criatura. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os mansos são os humildes e submissos diante de Deus. Acham nele o seu refúgio e lhe consagram todo o seu ser. Preocupam-se mais com a obra de Deus e o povo de Deus do que com aquilo que lhes possa acontecer pessoalmente. Os mansos e não os violentos herdarão por fim a terra. E foi o que nós lemos aqui também anteriormente, que eu vou ler novamente. Mansidão não é o mesmo que fraqueza, pois tanto Moisés quanto Jesus foram homens mansos. O adjetivo manso era usado pelos gregos para descrever um cavalo domado e se refere ao poder sob controle. Essa referência aqui eu achei muito interessante. Eu sou manso quando eu sou domado e controlado por Deus. Quando a minha vontade ela é domada. Aí eu vou te perguntar, a sua vontade é boa? Não. A vontade de Deus sim é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa vontade sempre será, e sempre nós teremos inclinações para o pecado. Paulo, ali no início da carta aos Romanos, ele faz uma série de citações e referências sobre pessoas que não herdarão os céus, sobre pessoas que serão condenadas. E nós estamos incluídos nelas. O problema é que eu leio sempre para o outro, mas ela diz respeito sobre mim. Agora, quando eu passo a ter acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus, quando eu sou domado por Ele, quando eu sou domado por Cristo, quando a referência que o autor usa, ela é muito interessante, porque é um cavalo não adestrado, um cavalo selvagem. Ele quer fazer as suas vontades, ele não aceita a sela, ele não aceita a domesticação, não sei se é assim que se usa essa expressão. Ele não aceita ser domado. Por quê? Porque ele é selvagem. E antes de nos encontrarmos com Cristo, nós éramos assim. Ou talvez você se encontre dessa forma. Como? Como sendo uma pessoa selvagem, sem querer, sem permitirmos que Deus nos dome, que Deus nos domestique, que Deus nos coloque a sela. Por quê? Porque o Evangelho é colocar a sela, é domar a nossa vontade, é nos ajudar a domar a nossa vontade, a nossa inclinação para o pecado. Todo mundo tem algum tipo de inclinação para algum tipo de pecado. Todo mundo, sem exceção. É só você pensar nas inclinações que você tem. E geralmente quando você aceita Cristo, nem sempre você esse sentimento vai embora. Tem pessoas que têm inclinações para mentira. Tem pessoas que têm inclinações para a cobiça. Tem pessoas que têm inclinações para o furto. Tem pessoas que têm inclinações para uma série de coisas. É só você pensar qual inclinação pecaminosa que você tem. Eu sei quais eu tenho. E o que é isso? O que é ser esse manso? É ser amansado por Jesus Cristo. É quando eu permito que Deus, em Jesus Cristo, que parafraseando, coloque a sela em mim. E eu falo assim, Jesus pode me guiar, pode me domar. Eu permito que essa vontade errada seja domada. E a interferência divina. É essa interferência que eu falo, Jesus, guie a minha vida. Porque sozinho eu não consigo. Agora, se eu não me permitir ser domado por Cristo, a minha vontade permanecerá. As minhas inclinações permanecerão para o pecado. Elas continuarão permanecendo. Então, esse bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, é permitir ser domado, ser domesticado, ser guiado, ser amansado pelo Evangelho. É eu mortificar as minhas vontades, a obra da minha carne. As nossas inclinações, as inclinações da carne sempre serão para o pecado. E mesmo depois de você ter conhecido a Cristo, você continuará tendo inclinações para o pecado.
Nós nos enganamos quando pensamos que eu aceitei a Cristo, não tenho mais inclinações. Essa pessoa certamente ela se equivocou e muito. As vontades continuam. As nossas inclinações elas permanecem. Agora, entendendo isso, eu permito que Jesus ele me amance. Eu falo assim, Jesus, eu preciso ser amansado, preciso ser domesticado, preciso ser domado. Pode colocar a sela. A questão é que muitos de nós não permitimos que Jesus coloque a sela, porque colocar a sela é abrir mão para uma série de coisas. É abrir mão das nossas vontades, é abrir mão das nossas inclinações. Então precisamos permitir que Jesus, ele nos molde, ele nos amance e sejamos esse cavalo domado, essa pessoa domada, domesticada, e permitirmos que sejamos instruídos à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Na Bíblia existe uma série de pessoas que foram domadas ao longo do tempo por Jesus, pelo seu Evangelho. Pedro é um exemplo claro, que mesmo ali caminhando com Cristo, em alguns momentos ele era aquele cavalo selvagem que queria fazer a sua vontade, que queria fazer aquilo que estava na sua mente. Aí Jesus vinha e fazia o quê? Ele domava Pedro. Ele mostrava Pedro. Ele instruía Pedro o que devia fazer. É essa submissão, essa sujeição, é esse ser o servo de Cristo. É ter a Jesus como nosso Senhor. Se Jesus é o meu Senhor, a vontade dele prevalece e permanece sobre mim, sobre a minha vida. Vamos para o próximo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Este é um dos versículos mais importantes do Sermão do Monte. A condição fundamental para uma vida santa, em todos os aspectos, é ter fome e sede de justiça. Tal fome é vista em Moisés, em Davi e no apóstolo Paulo. O estado espiritual do cristão durante toda a sua vida depende da sua fome e sede da presença de Deus, e da palavra de Deus, da comunhão com Cristo e da volta do Senhor. A fome que o cristão tem das coisas de Deus pode ser destruída pelas preocupações deste mundo, pelo engano das riquezas, pela ambição, pelas coisas materiais, pelos prazeres do mundo e por deixar de permanecer em Cristo. Quando a fome de Deus cessa no crente, este morre espiritualmente. É então indispensável que sejamos sensíveis ao Espírito Santo ao convencer-nos do pecado. Aqueles que, sinceramente, têm fome e sede de justiça serão fartos. É dessa justiça, é desse senso de justiça que nós precisamos. É dessa justiça divina. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Não a justiça terrena, não a justiça de um justiceiro, a justiça que vem de Deus. Esse sentimento que vem de Deus. Vamos ver o que o texto aqui diz. Vamos ver se fala alguma coisa. Não, aqui não fala. Eu acho que eles passam bem... Não, peraí. Acho que ele é errado. Sim, eles não falam necessariamente sobre essa fome e sede de justiça. Não fala. Mas aqui na minha Bíblia eles falam claramente sobre essa fome e sede de justiça. Fome e sede é uma coisa que todos nós sentimos, certo? E sentimos a todo momento. Precisamos nos alimentar diariamente. E como que eu me alimento? No caso aqui, se tratando do assunto espiritual, fome e sede de justiça. É permitindo que a justiça de Deus ela venha sobre nós. Nós temos justiça? Não. O mundo ele não é justo.
A sociedade ela não é justa, as pessoas não são justas. A Bíblia diz que o nosso sentimento humano de justiça, ele é trapo de imundícia para Deus. Então, eu preciso desse sentimento de justiça e realizar essa justiça social, a justiça na terra. Me fartar e permitir que esse sentimento, ele não se esvaia. Quando ele se vai, eu estou morrendo espiritualmente. Eu preciso ser essa pessoa inconformada e permitir que a justiça de Deus seja feita. A vontade de Deus seja feita. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Pessoas que clamam e têm fome e sede de justiça, elas se fartarão. Veremos sim a justiça acontecendo. E o evangelho é eu interagir com as minhas realidades, com a realidade onde eu estou inserido. Eu não posso negligenciar a pessoa que está passando necessidade. Eu não posso negligenciar a pessoa que tem fome, a pessoa que está morrendo de frio. Eu não posso negligenciar as pessoas que Deus ele coloca no meu caminho que precisam da minha intervenção. É o fato de eu ser as mãos e os pés de Jesus aqui na terra. Eu ser a resposta daqueles que clamam. Eu não posso pedir que Deus seja a resposta. Eu devo orar a Deus, dizendo, Deus, que eu seja a resposta da oração e do clamor das pessoas que te clamam, das pessoas que que pedem a sua interferência. Então, se tem alguém clamando por alimento, eu devo ser a resposta. A igreja de Cristo, que não é uma denominação, que é o corpo místico de Cristo, ele deve ser a resposta dessas pessoas. Então, se alguém está clamando por fome física, eu devo ser a resposta. Se alguém clama por intervenção, eu devo ser essa resposta. Se alguém está morrendo de frio, eu devo ser essa resposta. Eu não devo pedir a Deus que Deus seja a resposta. Eu devo ser as mãos e os pés de Jesus. Eu devo ser aquilo que as pessoas estão clamando. Devo ajudá-las. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para os que sofrem por causa do pecado ou de aflições. Os misericordiosos desejam minorar os sofrimentos, conduzindo os sofredores à graça de Deus, por meio de Jesus Cristo. Sendo misericordiosos para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Olha que interessante, quem é misericordioso alcança misericórdia. O que Jesus ele tinha? O sentimento que ele tinha quando ele viu uma pessoa, padecendo, uma pessoa sofrendo, uma pessoa morrendo, uma pessoa passando por uma necessidade. Ele tinha esse sentimento de misericórdia. Misericórdia é se compadecer com a miséria alheia. Quando eu tenho misericórdia, eu me compadeço com a miséria do meu próximo. A miséria do meu próximo me dói. Eu sinto a dor que ele está sentindo, eu sinto a falta que ele está sentindo, eu sinto a fome que ele está sentindo, eu sinto a sede que ele está sentindo. Então, quando Jesus viu uma pessoa ali, paralítica, ele conseguia ter o mesmo sentimento do paralítico. Eu não posso olhar para o paralítico sem ter o sentimento que ele tem, sem sentir as dores que ele sente, sem sentir as faltas que ele sente, sem sentir o sentimento que ele tem. Eu preciso ter esse sentimento. O problema é que nós vamos nos tornando insensíveis. Eu não tenho mais sentimento. A dor do outro não dói em mim. Quando a dor do outro não dói em mim, eu confesso e mostro que quem está doente sou eu. Se a dor do meu próximo não me dói, não me machuca, talvez quem está doente seja eu. Seja eu a pessoa doente. Então, quem é misericordioso, essa pessoa alcança misericórdia. Essa pessoa obtém misericórdia. Então, eu devo ser a pessoa que tem esse sentimento de misericórdia. De misericórdia. Por quê? Porque Deus ele teve misericórdia de mim. O que Jesus ele fez? Ele sentiu o que eu sentia.
Ele deixou a sua eternidade. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, Paulo ele fala. Esvaziou-se de si mesmo e se tornou uma pessoa como nós. Ele teve o sentimento de misericórdia. Ele abriu mão e se fez uma pessoa como nós. Então ele sentiu tudo o que eu sinto. Ele passou por tudo o que eu passo. Ele teve as mesmas tentações e provações que nós temos. Porque ele teve misericórdia. E o Evangelho de Cristo em mim me torna uma pessoa misericordiosa. Se eu não tenho misericórdia, eu não estou tendo a ação de Jesus, eu não estou agindo de acordo com o Evangelho. Provavelmente eu esteja distante do Evangelho de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração são os que foram libertos do poder do pecado mediante a graça de Deus e que agora se esforçam sem dolo para agradar e glorificar a Deus e serem parecidos com Ele. Procuram ter a mesma atitude interior que Deus tem, amor à justiça e ódio ao mal. Seu coração, que inclui a mente, a vontade e as emoções, está em harmonia com o coração de Deus. Somente os limpos de coração verão a Deus. Ver a Deus significa ser seu filho e habitar na sua presença, tanto agora como no seu reino futuro. Devemos ser essas pessoas limpas de coração, puros de coração, iguais a uma criança. Ter o sentimento de uma criança, limpos completamente do pecado, da iniquidade, da maldade humana. E eu só posso ser assim com a intervenção de Deus, porque o meu coração é uma fábrica de males, é uma fábrica de pecados, é uma fábrica de injustiças. E só os limpos de coração verão a Deus. Eu só posso ver a Deus se eu tiver sinceridade e verdade e for uma pessoa limpa de coração, for igual uma criança. Porque das crianças ao reino dos céus? Porque elas são limpas de coração, não tem maldade no coração de uma criança. E eu só verei a Deus se eu não tiver maldade no meu coração. Eu preciso ser essa pessoa bem-aventurada, que tem o sentimento divino, e ser essa pessoa limpa de coração, porque eles verão a Deus. Tem mais algumas bem-aventuranças, mas o vídeo já ficou bem longo. Terminaremos hoje aqui no versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Que sejamos essas pessoas bem-aventuradas. Jesus ele faz uma série de bem-aventuranças. Pessoas que têm um sentimento divino. Eu devo ser essa pessoa. E para ser essa pessoa, eu preciso da intervenção de Jesus Cristo sobre a minha vida. Terminamos esse vídeo, essa exposição, essa aula, entendendo que nós precisamos ser essas pessoas bem-aventuradas. E para isso eu preciso de Jesus. Para isso eu preciso do Espírito Santo. Para isso eu preciso de Deus. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada possível. Quando eu permito a ação de Deus, a ação do Espírito Santo na minha vida. Espero ter, junto com você, aprendido. Na verdade, eu aprendi bastante. Muitas coisas importantíssimas. Agora a nossa missão é o quê? Praticar. Bem-aventurados os que ouvem e os que praticam. Ouvimos, aprendemos, estudamos. Agora o nosso papel como Igreja de Cristo é colocarmos em prática tais ensinamentos e sermos esses bem-aventurados. Tenha o sentimento de Deus, tenha o sentimento divino, tenha a alegria divina na sua vida. Seja esse homem, essa mulher bem-aventurada para a glória de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.